Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje foi indicado por uma inscrita aqui do canal, a Luziane Souza. E o tema é: qual a real intenção dele comigo? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, ametista, e opção número 2, a água marinha. Então tentem se conectar sem pressa, sem ansiedade, façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando, gente, que essa é a parte mais importante do vídeo. Não adianta fazer a escolha correndo só para ver logo o resultado, tá? A gente tem que realmente ver qual a pedra que chama mais atenção da gente. Porque não adianta a leitura ser linda se não é a sua realidade, né? Se você se conectou errado aí. Então, dê um tempinho para vocês. é, Vejam realmente qual a pedra chama mais atenção. Eu estou colocando a foto da pedra na capa do vídeo. Pode ser feita a escolha também por lá, não tem problema não, tá bom? Então vamos tentar descobrir qual a real intenção dessa pessoa para com relação a gente. Opção número 1, ametista. Opção número 2, água marinha. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer, a melhorar e eu conseguir me dedicar um pouco mais a vocês. Aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu ainda se conectar, dê uma pausa, mas faça a escolha tranquilamente, tá bom? Então vamos começar para quem se conectou com a primeira opção, a ametista. Sugestões de tema também vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? Então vamos lá. Qual a real intenção dele comigo? Qual a real intenção dele comigo, dele ou dela, né? Traga para sua realidade. Para quem se conectou com a ametista. Qual a real intenção dele comigo? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente. Qual a real intenção dele ou dela comigo? Para quem se conectou com a ametista, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da temperança. A temperança nos fala sobre o quê? Muita gente não gosta, reclama que a temperança é mole. Ela é mole mesmo, mas ela é bonita. A temperança nos fala das coisas entrando em equilíbrio, das coisas se acertando, das coisas se estruturando, das coisas se preparando aí para acontecer, na verdade, né? A temperança é uma das cartas que nos fala de ligações de outras vidas, sim. Para muita gente aqui pode se tratar de um relacionamento de outras vidas. Como eu sempre falo para vocês, relacionamento de outras vidas não é conto de fadas. Não pense por ser um relacionamento de outras vidas que vocês vão viver aí algo diferente, porque não é não. Ele é mais sofrido, ele é mais doído, ele é mais trabalhoso, até as coisas acontecerem são mais complicados sim. Tá? Mas vamos tentar entender melhor essa temperança aqui. Qual a real intenção dele ou dela comigo? Vamos ver? Para quem se conectou com a primeira opção, a ametista. Qual a real intenção dele ou dela para comigo? Mostra pra gente. Para quem se conectou com a ametista. Qual a real intenção dele ou dela para comigo? Mostra pra gente. Qual a real intenção dele ou dela para comigo? Para quem se conectou com a primeira opção, a ametista. Qual a real intenção dele ou dela para comigo? Caiu um 10 de paus aberto. Qual a real intenção dele ou dela para comigo? Vamos ver. Para quem se conectou com a ametista. Qual a real intenção dele ou dela comigo? Para quem se conectou com a ametista. Então nós temos 10 de paus, 4 de paus, 7 de espadas, rainha de paus, 6 de paus, de espadas, desculpe, e o 3 de ouros. Bom, vamos lá.
A gente começa aqui o jogo com a carta da temperança. A temperança é uma carta que nos fala das coisas devagar entrando em harmonia, devagar as coisas se acertando, devagar as coisas se equilibrando. A temperança é uma das cartas que nos fala de possíveis ligações de outras vidas, tá? Mas sobretudo a temperança está nos falando o que aqui? Que as coisas devagar estão entrando em harmonia, que devagar as coisas estão aí se estruturando, se acertando. A gente abre o jogo com um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta que nos fala de exaustão. É uma carta que nos fala que muitas vezes a gente se sente como se nós carregássemos um mundo nas costas. O 10 de paus é uma carta que muitas vezes fala da gente já não estar mais disposto a carregar esse grande peso, né? Que muitas vezes essa situação acaba se arrastando tanto que acaba se tornando um tormento aí. A gente quer definições, né? Mas aqui, gente, a gente vem em seguida com um 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estruturação, é uma carta de querer se fazer a coisa acontecer. E não só fazer acontecer, mas comemorar quando isso conseguir dar certo, né? O 4 de paus é uma carta de estruturação, mas é uma carta também de comemoração, de festejo por isso. Porque geralmente são 4 estacas montando como se fosse uma tenda. E as pessoas embaixo dessa tenda brincando, festejando, comemorando aí. Essa pessoa observa demais, é uma pessoa que ela é de observar muito as coisas, mas é uma pessoa que faz as coisas não muito às claras, porque o 7 de espadas é uma carta que nos fala da gente trabalhar por trás dos bastidores, por baixo dos panos. É aquela carta da pessoa nos observando, vendo até onde ela pode ir, o que ela pode fazer ou o que deveria fazer, né? Vê vocês de uma forma muito interessante, porque vê vocês como uma rainha de paus. Traga para o seu gênero. A gente lida com energias e não com sexo. A rainha de paus o que que é? Aquela pessoa que é forte, obstinada, destemida, que vai à luta, que dá a cara ao tapa, que não tem medo de enfrentar as adversidades, que não tem medo de enfrentar as situações. Mas o que acontece? A rainha de paus, a gente brinca, fala que a bonitona, né? É aquela pessoa que atrai muito os olhares aí, né? Mas a rainha de paus também é uma pessoa muito forte. Não é todo homem que gosta de uma mulher que seja capaz de bater de frente com ele. Muitos homens têm medo de uma rainha de paus. Muitos homens se sentem acuados devido a uma personalidade muito forte, ser uma pessoa muito incisiva no que ela quer, de ir atrás do que ela busca, né? Muito homem tem medo de uma rainha de paus. Não é todo que consegue aceitar, não, uma pessoa muito senhora de si. Tá? Em seguida, a gente vem com um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta que nos fala que vocês podem até estar meio afastados. Mas os 6 de espadas geralmente são afastamentos curtos. Afastamentos que se dão não por falta de sentimento, e sim pela razão. Porque o 6 de paus, desculpa, o 6 de espadas, ele sempre é representado por uma pessoa num barco no meio de um lago. E remando, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas, onde através das espadas que estão no barco, ele possa racionalmente, ele ou ela, racionalmente possa entender melhor tudo que se passa. Então, geralmente são afastamentos curtos, que se dão para a pessoa entender melhor o que ela quer, buscar melhor uma diretriz aí para a vida dela, tá? Mas na verdade, qual a resposta dela da gente veio na última carta. Qual a real intenção dele comigo? Nós tivemos um 3 de ouros fechando o jogo. O 3 de ouros é a carta do trabalho que a gente faz em parceria. Numa construção, o 3 de ouros ele seria sempre a carta do alicerce, nunca a carta do telhado. O 3 de ouros é o começo do trabalho que a gente faz para conseguir, um pouco mais adiante, levantar as paredes e por fim colocar um telhado. Então o 3 de ouros é a vontade de trabalhar, é a vontade de investir, é a vontade de lutar para conseguir estruturar algo aí na vida de vocês. Então o 3 de ouros sempre nos fala da vontade de se trabalhar, da vontade de se investir, para que a coisa possa ter um futuro, que a coisa possa ir adiante, que a coisa possa acontecer. Então tudo é uma questão de ter um pouco de paciência. A temperança está aqui pedindo equilíbrio, né?
tudo é uma questão de se equilibrar para vocês poderem estruturar algo aí na vida de vocês e poderem trabalhar visando fazer um alicerce bem feito para depois vocês poderem erguer as coisas. Então, a real intenção dessa pessoa com relação a vocês é o quê? Poder estruturar algo. Poder realmente erguer algo aí junto com vocês, em conjunto, em parceria, tá? Vocês poderem fazer algo legal, poderem fazer algo aí positivo para a vida de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a água marinha. Qual a real intenção dele ou dela comigo? Mostra pra gente, universo. Qual a real intenção dele ou dela para comigo, para quem se conectou com a água marinha? Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Mostra pra gente, embaralhado. Qual a real intenção dele ou dela comigo? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do carro. O carro é uma carta que nos fala de movimentação. O carro é uma carta que nos fala da vontade de se fazer as coisas andarem, a vontade de fazer as coisas acontecerem. O carro é uma carta que nos fala de paixão, de vontade, de desejo, de intenção. Tá? De fazer as coisas começarem a fluir, fazer as coisas começarem a andar, tá? Vamos ver agora o que o tarô nos fala da situação em si. Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Mostra pra gente. Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Vamos ver. Qual a real intenção dele ou dela comigo, para quem se conectou com a água marinha? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 7 de espadas, rainha de paus, 6 de espadas, gente, as 3 cartas saíram na tiragem passada, 8 de ouros, 9 de copas e a carta do dependurado. Vamos lá. 7 de espadas, rainha de espada, de rainha de paus e 6 de paus saíram na jogada passada, tá? Na opção da ametista. Essa pessoa está observando demais vocês, tá? A gente começa aqui com o carro, nos falando da vontade de fazer as coisas andarem, vontade de fazer as coisas se encaminharem. Essa pessoa observa, essa pessoa sonda, essa pessoa tenta aí saber ou obter informações que para ele pode ser interessante ou valiosa saber a respeito de vocês. Vocês vêm como uma rainha de paus, independente do sexo, a gente está lidando com energias. Uma pessoa forte, obstinada, destemida, que vai à luta, que dá a cara ao tapa, que não tem medo de enfrentar as adversidades, que não tem medo de enfrentar os obstáculos. Além dessa pessoa te achar extremamente bonito ou bonita, extremamente sexy, extremamente interessante sexualmente falando também. Aqui existe muita paixão, aqui existe muito desejo, aqui existe muita vontade. Essa pessoa às vezes pode se afastar, mas não porque não gosta. Essa pessoa muitas vezes ela se afasta para tentar entender melhor tudo que está se passando dentro dela. Essa pessoa se afasta buscando um entendimento melhor da situação. Porque no tarô, quando a gente tem água, nos remete a sentimento. E o 6 de espadas, o que é? Uma pessoa num barco, remando para o meio de um lago. Ou seja, envolto de sentimentos aí. A água é sentimento.
6 espadas no barco. Espadas sempre nos remete à mente. Então essa pessoa se afasta procurando águas mais tranquilas, onde ela possa vir a pensar melhor, onde possa vir buscar um melhor entendimento da situação. Essa pessoa tem vontade de construir algo com vocês. Essa pessoa tem vontade de trabalhar, de se dedicar, de tentar fazer a coisa acontecer. 8 de ouros. A carta do trabalho dedicado, a carta do trabalho feito com afinco. Aqui a pessoa está construindo uma casa para 2 bichinhos aí, um esquilo e um cachorro que está dentro dessa casinha aqui. Ou seja, a vontade de construir algo verdadeiro, algo útil aí entre vocês. Seguido de um 9 de copas. O 9 de copas é a carta do contentamento amoroso, da satisfação amorosa. Essa pessoa se sente bem, essa pessoa se sente feliz, essa pessoa se sente completo aí ao lado de vocês. Sentimento aqui existe e existe muito. Paixão, desejo, vontade, tesão também. Rainha de paus. Tá? Mas a gente termina com a carta do dependurado. O dependurado é uma carta que eu gosto. As pessoas, de uma forma geral, não gostam. Eu gosto. Nos fala assim das coisas paradas, das coisas estagnadas, as coisas andando devagar, mas o dependurado está preso de cabeça para baixo diante de uma situação. Consequentemente, a gente está olhando a situação por um outro ângulo, por um outro lado. Se a gente quer mudança em alguma coisa, o primeiro passo é a gente olhar essa situação de um outro jeito. Então eu gosto muito do dependurado nesse sentido. Se a gente quer que haja mudança, a gente tem que olhar a situação por um ângulo diferente. E é exatamente o que o dependurado está nos falando. A qualquer momento pode-se sair dessa posição do dependurado e começar a se movimentar livremente. Então o dependurado nos fala muito da gente olhar situações por um ângulo que a gente não olhava antes. Porque se a gente quer mudar a nossa postura, o primeiro passo é a gente ver a situação de uma forma diferente. Porque enquanto a gente olha a situação sempre pelo mesmo lado, a nossa postura vai ser sempre a mesma. Então aqui, qual a real intenção dele comigo? A intenção aqui é poder construir alguma coisa. Tá? 8 de ouros. A intenção é de fazer sim que algo possa vir a acontecer, algo possa vir a nascer daqui. Porque aqui existe muito sentimento, até muito. 9 de copas. O 9 de copas é a carta do contentamento amoroso, né? Mas essa pessoa muitas vezes ela se afasta para tentar entender melhor a situação. Ela se afasta tentando buscar uma forma, uma forma diferente de olhar a coisa. A partir do momento que se enxerga uma situação por um outro ângulo, por um outro lado, a nossa postura muda. A nossa postura mudando, a nossa ação também começa a acontecer. Então, apesar das coisas aqui estarem paradas, a vontade é de começar a andar. Aqui existe muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade, muito amor também envolvido. E essa pessoa espera sim, num futuro, poder construir algo com vocês. Algo sério, sólido, estável e verdadeiro. 8 de ouros, o trabalho feito com afinco, o trabalho dedicado. Mas é aquele trabalho que a gente começa hoje, mas que vai terminar mais adiante. Então aqui as coisas tendem a acontecer de uma forma lenta, mas as coisas tendem sim a ir em busca de uma estabilidade, de uma solidez e de uma segurança. Tá? Aqui existe muito sentimento, aqui existe muita paixão, muito tesão, muita vontade e muito desejo de fazer as coisas andarem, mesmo estando parada no momento. Tá? Mas a vontade de fazer isso se movimentar se faz muito presente. E essa pessoa observa vocês e observa muito. Tá? Até mais do que vocês possam imaginar aí, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter conseguido me fazer ser claro. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.